profissão inteira, uma ocupação assim, inusitada. Essa semana eu ouvi e vi a respeito de uma senhora que ela tinha o encargo e a ocupação de catadora de piolho. É claro que a gente fica pensando assim, esse negócio é tão esquisito, né? Catadora de piolho, deve ser alguma pegadinha, alguma brincadeira, mas tinha mesmo, né? Uma senhora passou no jornal hoje, uma senhora que era catadora de piolho. É engraçado isso, né? A gente lá em casa ficou conversando um pouco sobre piolho por causa disso. Eu lembro de uma época atrás que tanto a Ana, Luiz e a Letícia perguntaram assim: pai, vocês quando eram criança, vocês tiveram piolho? Eu fiz essa mesma cara, reagi dessa mesma maneira quando fizeram isso, né? E falei para elas que a gente tinha piolho, mas tinha um camarada lá em casa que tinha muitos e milhares talvez de piolhos. Eu nem vou falar, porque ele nem está aqui essa noite. Nem vou falar quem é. Mas eu já tinha falado para ela assim: olha, se a gente conseguisse vender piolho por R$1, a gente ia ficar rico. Parece que ele tinha uma fazenda lá em casa. Ai, Deus é bom, Deus é bom. Até nisso a gente olha e consegue rir daquele tempo de desgraça, daquela situação assim que era atrapalhada na nossa vida. Mas olha, catador de piolho. Talvez, né, numa situação dessa de a mulher trabalha a R$70 por hora. Quem quer contratar? Tem gente que pode até trabalhar por menos, né? Mas olha, eu acho interessante isso, porque algumas profissões, algumas ocupações, elas são assim meio que desagradáveis até, né? Talvez essa a gente precisa torce a cara, né? Porque, né? Catar piolho, esse tipo de coisa não é nada assim muito confortável, não é bonito, não é uma profissão que a gente estude, não é nada da gente se preparar para isso, né? Aquela coisa assim. Mas eu fico imaginando assim, desentupidor privado. Também é outra coisa assim, que o camarada não precisa de muito estudo, né? Para poder se capacitar para ficar desentupido privado. Geralmente é uma ocupação que as pessoas não querem. Elas não miram assim quando estão estudando, os pais não desejam, né, normalmente isso para os seus filhos. Entre tantos outros. Mas sabe que eu fiquei pensando acerca desse assunto e bem poderia falar assim: olha, tem alguém que também tem aquela tarefa de ser catador de pecado alheio. Não é muito diferente disso. Desentupidor de almas. Às vezes, a gente fica refletindo acerca desse assunto, né? E a gente vai e para nessas questões. Lidar com gente que quer caminhar na fé, que quer seguir Jesus, precisa de gente assim, catador de pecado. Precisa de gente que aponta e fala assim: você precisa mudar com relação a isso na sua vida. Desentupidor de alma, né? A pessoa vive viciada em determinado pecado, não quer mudar, e aí, gente, não é muito diferente. Porque o pecado cheira mal para Deus, já sabemos disso. O pecado é alguma coisa que cria uma repulsa. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, por causa do nosso pecado, né, há uma barreira. O nosso pecado é uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira foi retirada através da morte de Jesus na cruz. Então, quem confia em Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, ganha essa limpeza, ganha esse desentupimento, ganha essa libertação. E por causa disso é que as pessoas vão para o céu, quando elas, obviamente, recebem de Jesus Cristo essa salvação, essa limpeza de pecado, limpeza da nossa própria alma. O fato é que mesmo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós percebemos que a nossa natureza ela é um misto de natureza santificada por Jesus, mas uma natureza que a gente nasceu, a natureza pecaminosa. Por isso que há ainda a necessidade de você estar aqui na igreja hoje. Por isso que há necessidade de você ler a Bíblia cotidianamente.
Por isso que existe a necessidade de você orar, de você ler bons livros que te remetam à Bíblia, de você se colocar debaixo de uma autoridade espiritual. Porque pessoas, seja líder, pais, por exemplo, pais são catadores de pecado dos filhos. Pastores também. Deixa eu perguntar uma coisa a respeito disso para vocês. Você sendo pai, o que você acha que seus filhos devem ouvir? Aquilo que eles precisam ou aquilo que eles querem ouvir? O que você acha? Aquilo que eles precisam. Olha só, e você? Você deve ouvir aquilo que você precisa ou aquilo que você quer ouvir? Por isso que muitas vezes é difícil uma pessoa que trabalha como pastor. Graças a Deus eu tenho grandes trabalhos com relação a isso. Não é porque vocês não são pecadores da igreja, não, é porque boa parte já tem vencido, já tem trabalhado na sua própria vida de tal maneira que não é tão roto. Embora alguns saibam disso, alguns sabem que precisa mesmo de alguém estar ali, catando o pecado, estupindo algumas coisas na vida. Sabe a situação mais, falando de catador de piolho, é desagradável para quem está sendo limpo. Você que já teve piolho, sabe que quando sua mãe ia catar piolho em você chiava. Quanto pior o cabelo, mais difícil era para tirar o piolho. Fefa, fala aí. É verdade ou é verdade? É isso mesmo. É que, nossa, olha só. Mas é necessário. Vem cá, menina, vem cá. Mano, vem cá, tem muito. Porque, e aí, claro, é a necessidade. Isso não é muito diferente com relação ao pecado, porque pecado é mudança, a pessoa precisa ter mudança de atitude. A pessoa, não, nada. Muitas vezes a pessoa foge. Tem que eu nada. Tem não. E por aí vai, Olha só, com relação a pecado, mudança de vida não é muito diferente. A gente vai trabalhar hoje e vai continuar, vai continuar a respeito de uma vida impactante. É necessário que a gente desde cedo entenda, como já temos falado nessas últimas semanas, é necessário que a gente entenda que termos uma vida impactante para o Senhor Jesus, é necessário que a gente esteja bem com Jesus. É necessário que a gente caminhe bem com Jesus. Quando a gente fala de vida impactante, eu gostaria de ter mencionado isso desde o início, porque vida impactante todos nós temos. Porque todos nós impactamos as pessoas. Todos nós temos uma relação de troca de influências. Todos nós. Alguns para o mal e outros para o bem. E às vezes você, sem saber, você está impactando mal uma pessoa. Alguém falou uma besteira para você e às vezes você se alimentou daquela besteira e vai levar a vida muitas vezes por conta daquela besteira fazendo coisas erradas. Às vezes é assim. Às vezes alguém vem e lhe engana, alguém lhe tapeia, alguém lhe faz alguma sugestão que você aceita aquilo. Por isso que a gente desde cedo tem que trabalhar com essa ideia de vida impactante. Posso impactar para o bem, mas também posso impactar para o mal. Na verdade, ou estou fazendo um, ou estou fazendo outro. O meu propósito aqui, sei que a Bíblia nos apresenta grandes verdades a respeito de que eu posso impactar positivamente. Você pode impactar positivamente. Por isso temos trabalhado esses dias aqui. Temos ouvido um pouco sobre a vida de Elisa a respeito de vida impactante, a marca das pessoas que têm vida impactante, a marca que elas têm e as marcas que elas deixam. Por isso que a gente deve trabalhar, a ideia de essa questão, vida impactante. Como que eu posso impactar positivamente? Porque negativamente a gente já vai impactando, a gente tem impactado. Hoje é comemorado em várias partes do mundo, principalmente da Igreja Ocidental, como o Dia da Igreja Perseguida. Hoje, veja só, é o Dia da Igreja Perseguida. Você é perseguido por vir à igreja? Talvez quem persegue sabe que é o seu coração ou o Satanás, que está dizendo, tem outras coisas para fazer. Não são melhores, mas tem coisas para fazer. E muitas vezes a gente troca isso. Troca as coisas que nós devemos fazer
devemos por aquilo que nós queremos fazer. E arrumamos desculpa ou não arrumamos desculpa? Nós arrumamos, somos craques, somos advogados para não aparecer na igreja. A gente tem tantas outras coisas, tem mesmo. Tem, além de enfermidades, que muitas enfermidades não são razão da gente faltar à igreja, mas a gente, se o pé vai doer amanhã, já não vou ver hoje. Uma coisa parecida. Entre tantas outras coisas. Mas nós temos irmãos que estão em lugares do mundo que elas vão para a igreja, uma igreja que é tipo uma cova, uma caverna. Porque não podem se reunir como nós nos reunimos, porque senão são perseguidos pelo Estado. Muitas vezes são mortos, como na Índia aconteceu algum tempo atrás. Igreja, a pessoa chega, tem culto, o pessoal fechava a igreja, fechava. Os bandidos tocavam fogo na igreja e deixavam o pessoal. E olha que uma igreja bem menor do que isso. Quantas vezes já aconteceu? Agora, é triste a gente saber que nós, por termos essa facilidade, não valorizamos tanto quanto deveríamos. O fato é que muitas vezes a gente não quer ir à igreja porque vai ter catação de pecado. Como catação? Quem vai expor? Não. O Espírito Santo nos toca o coração quando a gente ouve determinadas coisas que a gente está negligenciando e por causa disso a gente pensa assim, era melhor não ter ouvido isso. Aí começa a arder e doer. E aí a gente acha que é melhor não ter sido confrontado com essa situação. Por isso que vale a pena a gente, desde cedo, assumir, ser limpo, porque aí ninguém, não vai ter trabalho e nem a gente vai ficar chorando quando alguém vai precisar catar um piolho na nossa cabeça, ou na nossa alma, um pecado na nossa alma, ou qualquer coisa relacionada a isso. Vale a pena então a gente refletir acerca do que já temos visto, já temos trabalhado e vindo desses dias aqui, ouvir acerca da vida de tanto de Elias como de Obadias, mas principalmente de Elias, a respeito da vida impactante. Nós já vimos toda aquela cena, que Elias, ele confrontou, estava no confronto a respeito de fazer a vontade de Deus. Já tinha profetizado que iria parar de chover ali em todo Israel, e parou de chover havia 3 anos. A fome era extrema na terra, porque Deus pediu para Elias fazer, ou profetizar, ou anunciar aquilo que deveria acontecer. E aí, obviamente, já vimos isso, o encontro de Elias com Acabe. Quando Elias chegou diante de Acabe, já foi dando o legado todo, explicando exatamente o que tinha acontecido, E todo mundo já sabia naquela cidade, naquele estado, naquele país, que a situação poderia ser mudada de uma palavra, obviamente, de uma profecia diferente de chuva agora e não de escassez. Ok? Eu queria que a gente tentasse entender isso que está sendo apresentado, que já foi apresentado aqui. As qualidades, as virtudes de uma pessoa que obviamente causam um impacto na vida das pessoas, até deixando que essas outras pessoas também sejam impactadas a ponto de terem também essas marcas, Então a gente viu que Elias era uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo. Ele ouvia a voz e obedecia. Não é igual muitas vezes nós, que ouvimos a voz de Deus e viramos as costas para a voz de Deus. É engraçado, Apocalipse, não me lembro a referência, 3 alguma coisa eu acho, diz que, obviamente, Jesus nos dizendo, eis que estou à porta e bato. A Bíblia diz, o texto falando para a igreja, para crentes, obviamente, eis que estou à porta e bato. Aí, olha só, o restante do texto é, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele e ele comigo. Agora, é importante e interessante que o texto diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Ele incessantemente está batendo, mas nem todo mundo ouve a voz, porque ele fala, se ouvir a voz, nem todo mundo ouve a voz de Jesus. Por quê? Porque onde se fala a respeito da palavra de Jesus, a gente muitas vezes quer fugir, muitas vezes a gente não quer ficar perto. Às vezes a gente nega a ler a Bíblia porque vai ouvir a voz de Jesus. A gente nega de ir para a igreja porque vai ouvir a voz de Jesus. E a gente não quer saber muito. Agora, porque além de ouvir, a gente também tem que ter a disposição de mudança. Eis que a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Só ouvir a voz não adianta. Porque muitas vezes Deus fala para o mundo através de uma catástrofe. Como aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos. Que é um tornado. O pastor Kleber falar que ele deixa para lá. PT igual ano passado. Não, nada disso. Mas veja só. Pense comigo.
quando há uma catástrofe, as pessoas falam assim: onde é que está Deus? Mas muitas vezes a gente nega de dizer assim: Deus está querendo nos falar alguma coisa. Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Às vezes ele está com um megafone, e o megafone muitas vezes é uma desgraça, é uma catástrofe, é uma doença. E aí a gente precisa dar atenção. Além de ouvir, eu preciso agora mudar de vida. Preciso ter sensibilidade, ok? Mas também preciso ter obediência. Sensibilidade é ouvir, obediência é abrir a porta para ter um relacionamento íntimo com Jesus. Tenho que resistir, como é importante, né? Se a gente for causar impacto, a gente também tem que ter resistência, porque senão a gente sempre é impactado. E é assim, nos embates da vida, ou a gente deixa marcas ou a gente é marcado. É a vida assim mesmo. Objetividade, no sentido que a gente não pode ficar à deriva no mundo. Elias falou exatamente o que estava acontecendo quando Acabe falou: você é o Acã, é o que traz desgraça sobre a nossa vida, você é o perturbador de Israel. E ele diz: não, é você, meus pais, você que tem seguido Baal e tem feito todo o povo seguir também esse Deus falso, essa macumbaria toda que você inventou aqui no país. E a objetividade é ir direto no assunto e fazer aquilo que tem que fazer sem poder. E visão também, visão no sentido: olha, Elias nem podia ter dado explicado tudo que tinha, o que ia fazer, e provavelmente ia falar: olha, a partir de semana que vem já vai chover, amanhã vai chover, qualquer coisa parecida. Mas ele preferiu fazer o seguinte: quero que você reúna todo o povo aqui no Monte Carmelo. Reúna que eu vou dar um anúncio para todo o país, para todas as pessoas. Por quê? Porque obviamente ele queria alcançar aqueles outros. Isso a gente deveria fazer uma reflexão. Da maneira que você cria os seus filhos vão criar os seus netos. Engraçado isso. Da maneira com que você muitas vezes influencia uma pessoa, ela também vai influenciar outras. Provavelmente essa questão de visão. Às vezes você não alcança uma determinada pessoa em determinada situação, mas se você alcança um intermediário, quem vai alcançar aquele outro? Eu achei interessante, né? Uma ocasião em que a Bill Gates viria aqui, se eu não me engano, aqui em Brasília mesmo, não sei se foi em Brasília, mas foi no Brasil, e acho que foi em Brasília, se eu não me engano, e um empreendedor daqui de Brasília tinha um negócio. Ele ficou imaginando assim: imagina se a Microsoft me desse a oportunidade de inserir esse meu pacote, esse meu programa, né, junto da Microsoft e tudo mais. Mas ninguém tinha acesso a Bill Gates, muito mais sem contato, dificuldade, era difícil penetrar para ter contato com o Bill Gates, né? E o camarada foi muito esperto. Ele alugou um aviãozinho mesmo, colocou aquela faixa no avião, né? E escreveu do tipo assim: quero uma audiência com o Bill Gates. E pagou o avião para ficar rodeando no hotel onde o Bill Gates estava, enquanto obviamente quem ia ver isso, né? Olha ali, e conseguiu uma audiência com o Bill Gates. Essa questão de visão, porque muitas vezes de visão não é visão, a gente não tem muita facilidade, porque a gente enxerga assim a vida natural. A gente não enxerga o além e depois. Por isso que é importante, eu falo muito a respeito de criação de filhos, por causa disso. Mas também falo de outras coisas, na escola, coleguismo. E a gente tem que entender a respeito disso também. Eu já falei, como falei na semana passada, a nossa vida hoje, ela nos ajuda a ler como é que nós seremos amanhã. O tanto que a gente cuida com a alimentação, o tanto que a gente cuida da saúde, o reflexo vem depois. Embora a gente vai morrer mesmo, mas a gente sabe que se tivesse cuidado, eu mesmo sei disso, tivesse cuidado um pouco melhor da minha saúde, estava diferente hoje. Então é questão de visão, de olhar adiante, de enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar agora. Agora, voltando para o nosso texto, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, versículo 20, a gente já leu anteriormente, né? Até o versículo 20, a gente vai caminhar um pouco até o versículo 22, ok? Então, agora, a gente vai ler mais
é o 26, se não me engano. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Ok? Lembra que Elias já tinha pedido para Acabe juntar todo mundo ali. Agora chegou a hora, o grande momento em que Elias ia conversar com todo o povo ali. Ele já tinha dito, e aqui vai dizer exatamente qual é a ideia, a razão pela qual estava chamando aquele povo ali. Versículo 20: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo, quer dizer, os profetas de Baal, os profetas do Monte Ídolo, que é outro deus ali, outro santo, né? E Elias contra todo mundo, né? E aí juntou todo mundo. Versículo 21: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Isso aqui é impressionante. Elias no Monte Carmelo, obviamente, gritando para todo mundo ali ao redor, todo mundo perto, querendo ver o que ia acontecer. Olha o que Elias disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Literalmente, Elias estava falando assim, né? Até quando você vai ficar manco? Até quando vocês vão ficar meio que manguela, né? Ficar mancando no que diz respeito a pertencer a Deus ou pertencer a Baal? Olha só, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Por que ele falou isso? Porque o povo não estava dedicado totalmente a Baal. Porque na hora do aperto, recorria a Deus. Não é assim. A gente vira as costas para Deus de diversas maneiras, mas na hora do arrojo, do aperto, a gente se volta para Deus. Aí aqui ele está falando: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês estão divididos. Vocês creem em Deus e também creem no diabo. Vocês confiam em Deus em determinado momento, mas quando tem alguma coisa, ou quer alguma coisa que Deus não vai dar, você vai fazer um despacho ali na esquina. Elias está falando a respeito do crente que é descrente. Pode ter um negócio desse? Quadrado, redondo. Pessoas que são divididas. As pessoas que falam assim para Deus: eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor. Mas vira as costas quando Deus diz: então caminha comigo dessa maneira. Aquelas pessoas que querem, mas não querem. Querem porque querem só o benefício, as bênçãos. Querem só aquilo que lhe dá lucro. Mas vira as costas quando Deus fala assim: agora você tem que andar conforme eu quero. Por quê? Porque é melhor para você e vai me glorificar. A razão pela qual você existe no planeta. A razão pela qual eu dou as bênçãos para você. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aqueles crentes assim que são alienados. Não servem Jesus, mas também não desapega do cristianismo. É aquele que Jesus também em Apocalipse falou: olha, estou a ponto de vomitar vocês. São mortos. Se fosse frio, tinha um jeito, porque a pessoa que reconhece que está no pecado ou fazendo besteira tem mais oportunidade de arrependimento. É morno. Acha que está bem, mas não está bem. Faz que vai, mas não vai. É engraçado. Em Judas não o traidor, mas Judas, o livro antes do Apocalipse, Judas estava escrevendo que algumas pessoas, em particular falsos crentes, falsos profetas, né, são como nuvens que aparentemente traz chuva. E nesse tempo seco, né, que a gente fica vendo, aparece uma nuvem assim, a gente pode ter um bonito, né? Tomara que tenha uma chuva. Aí ela vai passar embora. Chuva nada. Aí no máximo nessa época é nuvem, que a gente fala assim, nuvem de frio. Aí essa situação que a gente muitas vezes vive. É aquele que é, mas não é. Eu estava lembrando ontem, no ciclo, se não me engano, ontem, quando tinha o sábado casado, a respeito em Atos, né? Atos 12, quando os discípulos estavam orando por Pedro. Herodes tinha pego Pedro e pego Tiago. Matou Tiago. Imagina. Diz que passou o fio da espada, matou Tiago. E os judeus fizeram festa por causa disso. Aí Herodes segurou Pedro e falou assim: já que fizeram festa com esse camarada dele, vou segurar aqui para qualquer motivo, qualquer coisa, eu vou despachar isso aqui também. E prenderam. Prenderam ele como um prisioneiro assim, espetacular. 16 pessoas cuidando de Pedro. E Deus decide livrar Pedro. Manda um anjo, ele tem uma visão na cadeia, sabendo que a hora dele ia chegar. Enquanto isso, diz a Bíblia, os crentes oravam fervorosamente. É o que diz.
fervorosamente, obviamente pedindo que Deus tivesse misericórdia de Pedro, porque Tiago já tinha se provido. Estava naquela situação toda. Pedro teve uma visão do anjo abrindo as cadeias, tirando as correntes e tudo mais, abrindo as portas de Pedro. Quando Pedro saiu, ele falou: rapaz, isso não é um sonho, não é uma visão, não. Eu estou sentiu o vento da rua, né? Isso de fato está acontecendo comigo. Quando ele se viu liberto, foi direto para a reunião dos irmãos. Chegou lá, bateu na porta para entrar. Aí Rod, a empregada daquele pessoal lá, correu lá para abrir a porta. Quem é? Porque estava todo mundo com medo, obviamente. Ele estava matando tudo, era cristão, né? Quem é, né? Aí Pedro lá de fora: sou eu, Pedro. E ela ficou catatônica. Como pode? Pedro estava preso, foi morteado, deve ser o próximo. Ela ficou tão desbaratinada que correu para falar ao pessoal: olha, tem alguém batendo lá e eu acho que é Pedro. E o pessoal que estava orando provavelmente estava citando o nome de Pedro. Eu tenho misericórdia de Pedro. Aí o pessoal falou: o quê? Vai lá abrir imediatamente. Não deve ser Pedro coisa nenhuma. Deve ser o anjo dele que está batendo lá. Como ela muito insistiu, eles foram se certificar que era Pedro. Como pode? Orando, pedindo misericórdia: Deus livra Pedro, Deus livra Pedro, Deus livra Pedro. Pedro bate na porta: quem é? Sou eu, Pedro. Ah, mentira. Deus livra Pedro, livra Pedro. Crente incrédulo. Crente, gente, é a situação que a gente vê. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? É a situação que Elias via ao povo. Era um povo que pertencia a Deus, era povo propriedade de Deus, mas servia Baal. Aquele crente que ainda tem amuletos, aquele cristão genuíno que ainda acha que tem que deixar a Bíblia lá dentro de casa, no Salmo 91 ou Salmo 23, qualquer coisa, para ter bons fluidos. É aquele que fala de sorte, sabe? Aquele que acha que as coisas acontecem por acaso. Crente, descrente, porque ele imaturo muitas vezes. Se o Senhor é Deus, seguiu, você vai seguir. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo foi confrontado. Sabe, para mim isso aqui, sabe o que é? É o silêncio da desobediência. Antes, porém, eu queria ainda falar a respeito disso aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha só. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem falou isso? Jesus mencionou isso. Portanto, vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, né? Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. É interessante. Jesus está falando porque muitas vezes deixamos Deus em segundo, terceiro, quarto. Se for segundo, é último. Como que a gente busca Deus em primeiro lugar? É interessante que essa palavra de primeiro lugar não tem na Bíblia a palavra lugar. Essa palavra não tem assim, quer ver? Ó? Buscai, pois, em primeiro lugar. Está escrito só isso: buscai, pois, em primeiro o seu reino e a sua justiça. Porque não é só lugar. A referência é lugar e é tempo também. Embora dá a entender, a gente buscai, pois, em primeiro lugar. Mas essa questão, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Porque Jesus está falando aqui do tripé que nos tenta se afastar de Deus. Eu preciso comer, preciso beber, preciso vestir. Aí, porque tem a ver com as nossas necessidades básicas. Distancia de Deus por causa disso. Coisa incrível. Jesus fala assim: não precisa se preocupar com essas coisas. Se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, essas coisas essenciais vão ser acrescentadas na sua vida. Mas quando ele fala em primeiro lugar, não quer dizer, olha só, primeiro lugar, não quer dizer que eu não deva buscar roupa, comida e bebida. Não está falando isso, tá? Não está. O que ele está dizendo aqui, para mim e para você, é que em primeiro lugar, eu devo obrigatoriamente buscar as coisas de Deus. Ele não está falando em único lugar, não está falando de alguma maneira, eu fico
indo. Então, você pode perceber aqui comigo. Você pode perceber comigo que Jesus está falando acerca de buscar em primeiro lugar. Não é em único, mas colocar na escala de preferência de prioridade, de primazia. Jesus e as coisas que têm a ver com o seu reino e a sua justiça. Olhando então para esse aspecto, Jesus nos remonta aquilo que Elias já tinha falado. Até quando vocês vão ficar manco de um lado para o outro, vocês nem ficam em pé diante de Baal, que se não acreditam naquela patetagem toda, mas também não ficam diante de mim, não caminham comigo. Essa era a queixa de Elias. E aqui, como já tinha falado, quando Elias convocou e falou a respeito do povo, tudo isso, o povo nada respondeu. Quando muitas vezes o pai repreende o filho por uma ação errada, por que você fez isso, meu filho? Meu filho, se para, calado. Fica calado a ponto de deixar os pais nervosos. Né? Por quê? Porque ele não tem justificativa e a pessoa também aparentemente não quer mudar. É bom que a gente mencione essa ideia, porque essa situação de que o povo, obviamente, nada respondeu, é aquela situação que muitas vezes a gente nega e negligencia também. Ficar caladinho, ficar quietinho para não me comprometer nada. Isso aqui é um silêncio desobediente. Quando a gente está nesse silêncio, a gente já deveria se auto-acusar, preciso mudar de vida mesmo. Mas muitas vezes a gente prefere ficar quietinho, caladinho, justamente porque a gente não quer mudança de vida. Olha o que diz a sequência do texto. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei com os profetas do Senhor, os profetas falsos, 450 homens. Estava vendo lá todos aqueles profetas lá, né? Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um novilho e dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha. Porém, não metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é essa palavra. Olha só, calado na hora que estava pedindo um compromisso com Deus. Mas agora é aquela manifestação do coração incrédulo. Agora vamos tirar a prova dos 9. Vamos ver quem é Deus. Vai acontecer assim um milagre, um negócio espetacular aqui. E os incrédulos vão falar o quê? Amém! Todo mundo fala amém! Por quê? Porque tinha uma promessa de um negócio miraculoso. Deus não quer que os seus filhos procurem prova dele. Nesse sentido, de prova, de colocar Deus à prova. Deus só em casos assim extremos que Deus faz alguma coisa de milagre, espetacular, para que as pessoas venham a crer. Mas não pense você que milagre edifica a vida das pessoas, porque não edifica não. Para chamar atenção para Deus, incrédulo, mas depois é com fé, porque Deus se alegra da fé. É fé. É ver com olhos espirituais. É impossível agradar a Deus sem fé, que Hebreu de Deus fala. E fé não tem a ver com vistas. Fé é diferente de crer. E aqui está a situação bem clara. Todo o povo respondeu: é boa essa palavra, é isso mesmo, Elias. Somos teu fã agora. Por quê? Porque Elias se colocou numa situação de ou os profetas estão no sal, ou ele. Vai acontecer um negócio espetacular aqui agora. Aí o povo gosta. Muitas vezes a gente quer pedir um determinado negócio para a gente crer mais em Deus. E Deus geralmente não vai responder assim. Não vai dizer para você: beleza, eu preciso tanto de você, Isaí, eu vou fazer assim um cachorro com asa, você vê. Não. Voando assim. E chama o nome: Isaí.
quer. Só porque você acha que precisa. Se o Senhor é Deus, seguir. Aqui é uma das grandes características da vida de Deus. Isso aqui eu fiquei impressionado. Se o Senhor é Deus, seguir. Mas se é Baal, seguir. Gente, isso é espetacular. Elias resumiu tudo. Se vocês estão certos, tudo bem. Mas se vocês estão errados, não divide. Olha só, muitas vezes a gente não gosta de honestidade. Muitas vezes a gente acha que a honestidade às vezes até vai atrapalhar a nossa carreira. Mas é interessante que Deus e Elias deixam bem claro. Se Baal é Deus, vocês estão fazendo bem em seguir Baal. Mas se Deus, Jeová e Yahvé é Deus, vocês têm que seguir a Jeová. Tem que seguir a esse Senhor. É a mesma coisa muitas vezes quando nós estamos em dúvida se vamos fazer tal coisa ou não. Se vamos ser mais aplicados ou não, vamos dedicar ao ministério ou não, vamos escolher esse caminho ou não. A questão é, se Deus é Deus, seguir. Se você é Deus, então siga você mesmo. Seja desobediente. Se Deus é Deus, seguir. Mas se Deus não é Deus, cola na prova. Se Deus é Deus, seguir. Se não, viva uma vida assim como se Deus não existisse. Porque é melhor um ateu, porque eu não creio mesmo, do que aquela pessoa que tem aquele peso de consciência de estar desobedecendo a Deus. Então, por isso não dá certo esse negócio. Se Deus é Deus, seguir. Mas se o capiroto é Deus, seguir. Basicamente isso que Deus falou. Outro dia, tem quase uma década já, eu estava passando ali em frente àquele viaduto ali que era do Porto Seco, além da BR, quanto? 70? 40, né? Estava vindo para a igreja, inclusive. Estava passando, vinha para a igreja, de vez em quando saía lá do sítio do Gama e passava ali e pegava essa rua, né, até chegar aqui na igreja. Então, teve uma vez que eu vi ali um outdoor bem grandão, assim, da Igreja Universal. E no outdoor estava escrito aquele versículo que é até conhecido, famoso: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí tem aquela listinha: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a passagem. Só que no meio ali tinha uma palavra que não tinha nada dentro. Era eu não lembro, gente, o que é que tinha. Eu fiquei pensando: por que eu não tirei foto daquilo? Mas para que tirar foto disso também? Mas naquela época eu parei e anotei, falei: nunca vi isso na Bíblia, essa observação. Aí fui conferir e não tinha mesmo. Quer dizer, já não bastasse essa lista ser assim, absurda, né? Eles acrescentaram alguma coisa que justificava alguma prática deles. Tipo, aqueles que vão para a procissão, tipo aqueles que não dão aquelas ofertas generosas, não herdaram o reino de Deus. Alguma coisa desse tipo assim. O fato é que talvez eles imaginassem assim: se a gente gostar de uma coisa mais pesada ainda, aí vai fazer com que as pessoas se voltem pelo menos para a Igreja Universal, se voltem para o nosso grupo, ou se voltem para uma igreja evangélica. E às vezes, né, a gente tem aquelas verdades que muitas vezes a gente que inventou. Quer dizer, algumas coisas que são inconvenientes, né? Muitas vezes que a gente não quer falar, e coisas que a gente gostaria que fosse na Bíblia. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso. Há um tempo atrás, meu pai passou muito mal por conta de problema no coração, mas é lógico, problema de vida desregrado, né? Ele sabe disso, a nossa família sabe disso, mas numa das consultas, ou pelo menos numa conversa com um médico que a gente teve, eu estava perto do meu pai, o médico estava falando para ele assim: o senhor já sabe que não vai poder mais fumar, né? Meu pai
pai sempre teve problema de bebida, aquela coisa toda, né? E ele estava tão simples, o médico falar e tocar na bebida também. O senhor sabe que não precisa fumar, que não gosta de problema de coração, aquele negócio todo, né? E o médico falando, né? Aí o médico vai e conclui desse jeito assim. O senhor sabe que precisa maneirar a bebida, né? Pensei assim comigo, como que médico dono? Por que ele não fala assim? Por que ele não falou assim? Se o senhor beber, você vai morrer 2 horas depois. É a minha vontade. Eu queria que o médico falasse assim, não pode passar nem perto do boteco. Não pode cheirar química, não pode cheirar nada. Se cheirar, vai desmaiar. Era a minha vontade de ouvir o médico falar que mas seria mentira. Certamente. Não sei exatamente o que passou o médico falou. Ele estava dando aquela orientação, tinha que maneirar. Não sei exatamente o que para ele era maneirar. Não sei. O fato é que muitas vezes a gente quer consertar do nosso jeito. Às vezes, a gente já falou quantas vezes aqui que cristão genuíno não perde a salvação? Já falei muitas vezes, cristão genuíno não perde a salvação. Que não tem jeito de viver sem pecado. Se o pecado nos levasse para o inferno, ninguém iria para o céu. Pronto. Nós vamos para o céu não é porque não pecamos, é porque entregamos a nossa vida para Jesus. Rendemos a nossa vida a Ele. Ele que é um Salvador. A pergunta é, pode um Salvador perder um salvo? Se for Jesus, não vai perder. Mas quantas vezes eu gostaria de falar para alguma pessoa assim? Mentindo, né? Porque eu não creio nisso. Você vai para o inferno se não mudar de vida. Mas eu mentiria. Eu não falo isso para ninguém. Mas dá vontade de falar. Eu torço para que alguma pessoa tenha um medo assim, enorme, para poder mudar de vida, para poder obedecer. Porque já não tem jeito, às vezes. É preciso alguma pessoa ir para a igreja para ir para o céu? Fala para mim, quem acha que precisa ir para a igreja para ir para o céu? Graças a Deus ninguém crê nisso. Mas às vezes dá vontade de falar isso também. Mas seria mentira. A razão de nós darmos dele para a igreja é outra. Deus me ama mesmo se eu bater no cruz todo dia. Mas é lógico que essa verdade é inconveniente, não é verdade? Deus me ama do mesmo jeito. Deus me ama, mesmo eu sendo pecador. A gente cantou isso até hoje. Isso eu acho que eu vou. Deus me ama mesmo sabendo quem eu sou. Mesmo sabendo, Deus me ama. Isso é bom demais. Mas às vezes a pessoa se apega a isso para poder viver tragédia na vida. Viver porcalhado, viver tranqueirado. Honestidade. O que nós necessitamos da honestidade? Da verdade. Porque somente a verdade é quem liberta. A mentira não liberta. Pode ser a mentira mais bem elaborada. Pode ser a mentira mais bem intencionada. É a verdade que liberta e que alimenta, e não a mentira. Por isso a gente se apega a Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade. Vale a pena então a gente investir em sermos honestos conosco e com as pessoas. Conosco, porque a gente se segue. Dizer para Deus mesmo as nossas partes, porque se a gente não reconhece os nossos pecados, a gente não recebe graça para resolver esses problemas, para poder mudar de vida. A gente não recebe. Se a gente fugir, então, a gente vai continuar do mesmo jeito. Se eu não reconheço que sou incompetente nisso, se eu não reconheço que preciso de graça para isso, eu não vou receber graça. Se eu tenho dificuldade nisso, nessa área, com isso, me perdoe. Senhor, me ajude, Senhor. Muitas vezes eu pedir perdão para ser perdoado. E, obviamente, ter a vida transformada. Curada, a Bíblia fala isso. Confessar os nossos pecados aos outros para serem curados. Quando a gente fica escondendo, fica fingindo, a
gente não vai ter mudança de vida. Por isso que é importante a honestidade. Honestidade é algo que a gente tem que entender que é importante para a gente e para as pessoas. Não vamos ficar atemorizando ninguém com a palavra. Não vamos mentir para ninguém. Por fim, a gente percebe aqui na vida de Elias a ousadia. Quem é que em sã consciência poderia fazer um desafio daquele? Chama todo mundo, todo Israel, vai, volta do Monte Carmelo, e aí ele começa a falar. E vai acontecer assim. Prepara 2 novilhos aí. 2 novilhos. Um vai ser, eu vou cuidar dele, e o outro novilho vai ser os profetas de Baal. E a gente, cada um vai fazer um altar. Vamos retalhar o novilho, o touro, o boi, sei lá o que for, o que seja. Vamos retalhar, vamos botar em cima de qualquer altar, mas ninguém vai tocar fogo. A gente vai orar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus, você pode seguir. Mas se Deus for Deus, se o Deus que eu invoco for o Deus verdadeiro, esse é Deus. Gente, isso é um negócio espetacular, ousadia. Às vezes as pessoas têm ousadia para tanta coisa ruim. Mas para coisa boa não tem ousadia, não tem coragem. A gente fica com medo, com vergonha. Eu lembro uma vez, quando eu fui fazer, você vê como é que a vida é meio atrapalhada, né? A vida é atrapalhada mesmo. Eu comecei a fazer o 2º grau a segunda vez no CG. Sem expectativa nenhuma. Terminei na minha época era 2º grau, viu? Tinha terminado o 2º grau na escola técnica, aí começou o ano seguinte, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro para uma faculdade, não tem condições de passar numa faculdade boa, nem tentava. Na verdade, nem tinha essa quantidade de faculdade. Hoje a pessoa recebe para ir para a faculdade. Quase isso. Não, alguns até recebem hoje. Naquela época, o que eu vou fazer? Vou continuar a estudar. E fui estudar no CG, morava perto. Fui fazer o 2º grau de segunda vez. Comecei lá, primeira semana, aquele negócio todo, né? Aí, aula de física, o professor dando aula de física. Só que passei 2 anos estudando física praticamente o tempo todo. Fiz eletrônica. Na mesma época do Júnior. O Júnior era um pouco mais adiantado que eu, até antes, né? 1915. Mais ou menos. Mas, gente, quando o professor começou a dar aula de física ali, eu falei, mas o professor sempre é devagar. O pior não era ser devagar, o pior é que ele estava fazendo errado. Estava errado, eu vi que estava errado. Insistindo no erro. E ia para cá, ia para lá, e estava errado. E eu, queria dar uma opinião, sabe aquele negócio assim? O professor está errado ali. Dava para ver, não era tão difícil. Não é difícil porque eu já tinha feito várias vezes aquelas coisas. E mesmo eu dava aula lá também, né, na escola, porque ela atuou muitas vezes, ela ajudava muitos alunos lá. E aí por que eu não tive coragem de pedir a palavra para o professor? Eu fiquei envergonhado, fiquei muito, a ponto de não voltar mais na escola. Não voltei mais para assistir. Decepcionado, mas estava mais decepcionado comigo. Vergonha. Por quê? Embora com a verdade ali, é difícil a gente entender alguma coisa dessa. Mas sabe por que Elias era ousado? Porque ele tinha confiança em quem ele estava depositando a sua fé. Ele sabia que Deus era Deus, já tinha tido sensibilidade suficiente para saber que Deus estava com ele. Lá atrás, quando ele falou para cá, olha, não vai chover por um bom tempo aqui, até ano, enquanto não falar que vai chover, não vai chover. 3 anos sem chover. Então a gente tinha tido experiência suficiente de saber que Deus é Deus. Embora Deus é Deus até para a dificuldade daquele povo. Ousadia é quando a gente sabe exatamente o que tem que fazer e faz.
Não fica preocupado com a sua própria imagem. Não fica preocupado com o que vai acontecer consigo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ousadia está relacionado com fé. Mas muitas vezes a gente tem ousadia para o mal. Muitas vezes tem ousadia para sair quase nu na rua, como muitas moças. E alguns rapazes também. Tem ousadia de passar maquiagem. Às vezes com cabelo, com um estilo de cabelo assim, que você pensa assim, o cara é doido. Mas numa boa. Eu acho até que está numa boa mesmo, e não tem grande problema, eu não vejo que seja problema. Eu não faria. Mas tá bom, não é nada moralmente nesse caso. Mas a pessoa tem ousadia para isso. Mas pro bem às vezes não tem ousadia. Pro bem às vezes não tem ousadia. Para fazer aquilo que é correto, às vezes fica com medo. Às vezes a gente é sem vergonha para coisa que a gente deveria ter vergonha. E às vezes a gente é com vergonha para coisa que a gente não deveria ter vergonha. Ou seja, deveria ser sem vergonha. A ousadia boa é aquela amparada pela sensibilidade espiritual. Por isso que a gente tem que se apoiar na graça do Senhor Jesus. Na sensibilidade que Deus tinha dado para Elias, Ele também pode nos dar. Mas é importante que a gente abra a porta quando Jesus estiver falando conosco. Vale a pena então a gente procurar e buscar essas duas qualidades, se quisermos ser bons e impactantes. Honestidade e ousadia. De falar quando a gente tem que falar. Hoje cedo, durante a aula, a gente falou a respeito de uma cena que a Fernanda até muito nos ajudou. Né? Às vezes a gente também está errando nisso, porque a gente tem que falar e não fala. Citando Dali Barros, falando na entrevista que ela estava dando para a Angélica. Lá pelas tantas, que a gente acompanhou lá em casa, porque queria ouvir o testemunho, ela ia falar na Rede Globo, no canal que todos praticamente assistem. E ao final ela já estava dizendo assim, a Angélica perguntou para ela, a gente vê que você é uma pessoa que tem paz, serena, paz. Ela falou duas palavras, paz. E falando para Dali Barros, por que você é assim? Gente, impressionante. Como falou cedo, a Angélica botou a bola assim na marca do pênalti, tirou o goleiro e falou, pode chutar para o gol. E eu fiquei assustado, envergonhado, triste, quando ela vai e fala assim, eu sou desse jeito mesmo. É a minha personalidade. Eu nasci assim. Gente, que dó. Será que não teve a ousadia? Porque saber sabe. Ela canta o tempo todo isso. Saber sabe. Ok? Saber sabe. O importante muitas vezes é talvez faltou ousadia. Que? Mas também é lógico, a gente tem que assumir essa repreensão para nós mesmos. As oportunidades que a gente aprende de sermos ousados e falar aquilo que Deus quer que a gente faça. Em toda e qualquer circunstância, ser missional. Vamos orar.